Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Rafael, para mais uma aula com vocês de Direito Constitucional. É um prazer estar com todos vocês. Saudade de ter vocês junto comigo em sala de aula, confesso, mas estamos fazendo o possível. Se vocês tiverem ouvido um barulho aí, é que tem um caminhão de ovos passando aqui na rua, um megafone aqui, então tá tirando um pouquinho a minha, minha concentração. Gente, espero que vocês estejam bem, vocês, seus familiares, estejam com saúde, estejam com a vida dentro daquilo que for mais normal possível. O professor Rafael aqui manda um grande abraço a todos. Bom, vamos lá. O que eu pensei, gente? Nós mantivemos o nosso calendário, né, os números de dias letivos, mas nós não tivemos provas, né? Nós não tivemos semana de prova, revista de prova, correção de prova, nós não tivemos nada disso. Então o nosso cronograma ele ficou mais elástico. Ele ficou mais elástico porque nós temos mais aulas, mais dias de aula, né, do que previamente nós havíamos previsto, né? Não tivemos prova, dias que seriam de prova, de revisão, nada disso aconteceu, né? Então, o que eu pensei? Deu tempo da gente fazer uma boa revisão na matéria que nós vimos esse semestre, e eu, então, se vocês concordarem, eu vou começar nessa aula na semana que vem, a lentamente introduzir o conteúdo do próximo semestre, porque aí a gente já começa a desafogar. Professor, vai cair questão? Não, eu posso até dar questões para você, mas não vai valer nota. Não vai valer nota. Essa matéria é do próximo semestre, já para dar uma desafogada para o semestre que vem, tá? Não vai valer nota. Eu vou passar questões hoje, mas as questões vão continuar sendo sobre a matéria que vocês tiveram ao longo do semestre. Isso aqui não vai ser avaliado, tá? Não vai ser avaliado. Posso até avaliar semestre que vem. Tá? Na verdade, isso aqui é uma grande recapitulação de muitas coisas que vocês viram, sobretudo lá no início do semestre. Mas isso aqui é muito importante, é extremamente importante para vocês conseguirem visualizar, dentro da estrutura constitucional e do Estado brasileiro, a divisão de competências que a Constituição faz entre os entes federativos, competências legislativas, competências administrativas, que são divididas entre os entes da República. Tá? É, Bom, isto posto, né? Vamos começar. Eu acho que vocês vão entender essa aula de hoje. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade, porque é algo que vocês já viram, tá? E eu pretendo trabalhar mais nisso na próxima semana. A partir de agora, a gente começa a ver o artigo 18 e seguintes da Constituição, tá? Eu espero que vocês gostem dessa estratégia, eu espero que vocês aprovem, porque é uma maneira que eu pensei aqui da gente suavizar o semestre que vem que Constitucional 2, que é mais tenso do que Constitucional 1, é mais pesado do que Constitucional 1, é mais denso, tá? Vocês realmente tiveram como bucha, né, o conteúdo de vocês mais difícil é só realmente o controle de constitucionalidade, né? O resto, eu acho que por mais difícil que seja, é perfeitamente compreensível por vocês. Constitucional 2 tem vários temas problemas. Repartição de competências, processo legislativo, sistema constitucional tributário, vários temas pesados, vários temas pesados. Tá? Então, eu pensei a gente antecipar e a gente chegar no semestre que vem não ia estar não vai ficar tão sobrecarregado. Né? Bom, vamos lá. Dito isto posto, vamos começar. Então, eu espero que vocês gostem da aula. Gente, então, vocês que vão passar o ano inteiro de 2020, que ano, hein?
o ano inteiro de 2020 falando sobre a Constituição brasileira, sonhando com a Constituição brasileira, tendo pesadelo com a Constituição brasileira, enfim, né? Vamos continuar falando da Constituição. A Constituição, então, eu já disse para vocês que cada Constituição monta um Estado novo, cria um Estado novo, cria um novo Estado, né? Já tivemos o Império Brasileiro, já tivemos a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, já tivemos só Estados Unidos do Brasil. Hoje, né, a Constituição de 1988 inaugura um novo Estado, que é a chamada República Federativa do Brasil. E esse nome, o nome é o nome de verdade do nosso Estado, né? O nome do nosso Estado não é Brasil, o nome do nosso Estado é República Federativa do Brasil, né? Essa definição da Constituição ela é extremamente importante, porque ao mesmo tempo, a Constituição coloca dois critérios extremamente importantes na concepção do Estado brasileiro. Primeiro, o republicanismo. Segundo, o federalismo. Republicanismo, que vocês aprenderam, vocês tiveram teoria geral de Estado com a professora Patrícia. Republicanismo, que vocês aprenderam com a professora Patrícia, que é uma forma de governo, e federalismo, que vocês também aprenderam com a professora Patrícia, que é uma forma de Estado, né? Então, só no nome do nosso Estado, só no nome do Brasil, né, a Constituição já determinou a forma de governo e a forma do Estado brasileiro. Né? Dentro da República, né, vocês sabem, acabei de dizer que é uma forma de governo, né, é um conceito que vem de evolução desde a Idade Antiga, né, desde Roma como república, né, vocês já tiveram isso com o professor de História do Direito, não sei quem fui, mas vocês viram que na Antiguidade já existia um conceito de república, que é a latinização de res publica, né, é a portuguesação de res publica, que significa coisa do povo, né, res publica, res é coisa, pública é pública mesmo, né? Sem acento, é claro, sem acento. Pública só tem acento em português, ou espanhol acho que também tem, não sei, meu espanhol é péssimo. Gente, vocês sabem que o republicanismo entrou no Brasil, surgiu no Brasil, como oposição ao regime monárquico, ao regime imperial que nós vivíamos até a Constituição de 1891. Né? Então, em 1824, nós temos o Brasil que se torna independente de Portugal, né? 1822, desculpa, né? 1822 se torna independente, e em 1824, então, temos a Constituição que consagra aqui o Império Brasileiro, que monta aqui o Império Brasileiro com Dom Pedro de Alcântara e Bragança como defensor perpétuo do Estado brasileiro, representante do Estado brasileiro, né? O movimento monárquico ele arrefece, né? Ele perde muita da sua força, do seu apoio por parte das elites com o passar do tempo. Eu não vou entrar nisso de novo, já falei sobre isso. De forma que se instala no Brasil, né? Se instala no Brasil o movimento republicano. O movimento republicano, muito inspirado, aliás, nos Estados Unidos, na França, né? O que é república, né? República, quando a gente fala em república, a gente entende, né? A gente entende que, na verdade, é uma visão de mundo, né? É uma visão de que o Estado, de que os seus bens e de tudo que ele possui pertence aos cidadãos. Tá? Por isso res pública, por isso coisa do povo. Porque o Estado, os seus bens e as instituições estatais são todas de interesse, são todas, na verdade, que pertencem ao povo. Que pertence ao povo. Então, basicamente, né, é claro que de uma forma muito mais resumida do que a professora Patrícia apresentou para vocês em Teoria Geral de Estado, basicamente, quando a gente fala em república, a gente está falando, então, num instituto muito próximo da democracia, não é democracia, tá? A república não é democracia, mas é muito próximo da democracia, trabalha muito próximo com a democracia, tá? Que tem, então, essa ideia, né, de percepção do Estado, bens e instituições como pertencentes aos cidadãos, tá?
uma governança eleita e temporária. Essa é a grande diferença em relação à monarquia, né? Aliás, várias diferenças. Na monarquia, o Estado, seus bens e as suas instituições pertencem ao rei, né? E a governança é permanente, é vitalícia, né? E é uma dinastia. Morreu o pai, vai o filho, morreu o filho, vai o neto, morreu o neto, vai, e assim vai, né? Na república, não. A república, então, além da visão de que o Estado e seus bens pertencem aos cidadãos, você ainda tem a ideia de que a governança há um revezamento, né? Há um revezamento de pessoas que ficam encarregados de gerir o interesse público, a coisa pública, os bens do Estado, né? O Estado e seus bens, suas instituições. Então, existem eleições para isso, né? As pessoas elegem e a vigência, né? O poder é temporário. O poder é temporário. Alguns países adotam 4 anos, alguns países adotam 5 anos. No Brasil nós já adotamos 5 anos, né? Hoje nós usamos 4. Então você tem um revezamento de pessoas comuns, vejam, são pessoas comuns, né? Teoricamente, em tese, qualquer pessoa pode ser presidente da República, qualquer pessoa, desde que atenda ali aos requisitos constitucionais de idade, proibições ali de não pode ter crimes, etc. e tal. Qualquer pessoa pode ser presidente da República, né? E muito diferente de uma ideia de monarquia. E ainda atrelada, né, a teoria da separação dos poderes. A República também pressupõe a tripartição dos poderes, né? Ou seja, o que é isso, né? A gente sabe que o poder do Estado é uno e soberano. Né? O poder do Estado brasileiro é uno e soberano. Não é na verdade, quando a gente fala isso, não é o poder do Estado que é dividido, propriamente dito, né? Na verdade, a Constituição divide as funções do poder. O poder é um só, mas as funções decorrentes desse poder são divididas, né? As atribuições são divididas e são entregues a pessoas diferentes, né? Então, existem 3 grandes funções que são decorrentes do poder do Estado: função jurisdicional, função executivo-administrativa, função legislativa. Essas 3 funções são divididas, né? Elas são decorrência do poder do Estado, mas essas atribuições, essas funções são divididas e entregues a órgãos diferentes, né? Então a ideia, justamente, né, carreando a ideia do princípio do sistema de freios e contrapesos, né? O sistema de freios e contrapesos, o sistema do check and balance, em que um poder tem, né, além de ter as suas competências, ele tem ainda o poder de fiscalizar o outro, de modo que poder controle poder, né, de maneira a evitar prática, cometimento de qualquer tipo de abusos, tá? Qualquer tipo de abuso. Bom, de outro lado, nós temos o federalismo que é uma forma de Estado, tá? Forma de Estado. O federalismo que é criado na Constituição Americana, 1787, né? Quando surge o federalismo, tá? E a partir disso, esse modelo, essa forma de Estado começa a ser copiada em vários locais do mundo. De novo, contraposto ao Estado unitário e à confederação, né? Não vou entrar aqui muito nesse ponto, mas vocês sabem o que é um Estado unitário, né? Um Estado que não tem nenhum tipo de divisão funcional do poder, né? Na verdade, o centro, o núcleo de poder é todo um só, né? Estados unitários existem até hoje, professor, existem até hoje. Muito comum para estados pequenos, né? Por exemplo, Portugal. Portugal é um Estado unitário. A Itália, se eu não me engano, é um Estado unitário. Tá? Temos vários Estados unitários ainda no mundo. E a confederação, né? A confederação é um sistema que os Estados Unidos também adotou, né? Antes de optar pelo federalismo. Os Estados Unidos também adotou na guerra contra a Inglaterra, né? E a confederação, né? A confederação ela é muito diferente da federação, né? Muito diferente da federação.
porque, na verdade, a confederação representa estados que se unem para um propósito em comum. Geralmente esse propósito ou é repulsão de uma ameaça estrangeira, ou algum propósito de ajuda mútua em tempos de crise, enfim, existe algum objetivo que justifica essa união, essa união, mas na confederação, você precisa lembrar que os estados membros da confederação, eles possuem autonomia plena. Eles continuam sendo todos soberanos. Eles continuam sendo todos soberanos. De modo que eles têm poder para ingressar na confederação e eles têm poder para deixar a confederação. Eles têm poder para entrar na confederação, para deixar a confederação. Eles são soberanos, eles são todos soberanos. E foi justamente esse momento, né, essa situação que desencadeou, por exemplo, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Né? As 13 colônias tinham um objetivo em comum, o objetivo em comum que era a expulsão dos ingleses. Depois que esse objetivo foi atingido, a Confederação da Virgínia perdeu seu propósito de existir. Ela perdeu seu propósito. Não tinha mais nada que unisse aquelas 13 colônias. E a Confederação começou a desandar. E aí esse é o momento, né? É essa conjuntura em que ocorre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Por quê? Porque as colônias do sul diziam que elas eram soberanas e que elas queriam sair, e o norte não queria permitir que isso acontecesse, queria manter todo mundo junto. Então esse é o plano de fundo da Guerra de Secessão norte-americana. Tá? Essa é a grande característica, então, da confederação. Tá? Eu diria para você que não conheço confederações hoje, não conheço, tá? Confederações hoje, sinceramente, honestamente. Não sei se existe. Tá? O que nós temos mais próximo de uma confederação hoje em dia são os organismos internacionais. Os organismos internacionais. Tá? É o que nós temos hoje de mais próximo de uma confederação. Que os estados, todos soberanos, aderem àquela organização internacional, mas eles continuam soberanos e eles têm poder para se retirar daquela organização internacional se eles assim quiserem. Né? Eu diria para vocês que os blocos econômicos, o Mercosul, tigres asiáticos, na União Europeia é um pouquinho diferente, porque lá avançou muito, né? O direito comunitário acabou avançando muito. É um tema que, aliás, eu acho fascinante. Mas eu diria que para vocês que é o que nós temos de mais próximo de uma confederação. Né? Você vê que, por exemplo, Mercosul é formado de vários estados, é um bloco econômico formado de vários estados, todos eles soberanos, todos eles independentes, e cada um deles tem direito de sair do bloco econômico se eles assim quiserem. Não estou dizendo que o Mercosul é uma confederação, tá? Não é. É apenas uma comparação. É apenas uma comparação. Eu diria para vocês que os blocos econômicos, esses blocos regionais, é o que nós temos de mais próximo de uma confederação. Não diria para vocês que é uma confederação, mas é algo extremamente próximo disso. Tá? A nível de comparação, serve para mostrar que, da mesma forma que a confederação, são estados independentes que buscam ali um objetivo em comum, mas todos eles permanecem soberanos com direito a se separar, com direito a sair, né, quando e como eles desejarem. Tá? Na federação, não, a federação é diferente. Tá? Na federação é diferente. A ideia de federação, que nós temos que entender que é uma ideia que nasceu nos Estados Unidos, uma federação centrípeta, não é como a nossa, uma federação centrífuga. Né? A ideia de federação nos Estados Unidos era a seguinte: os estados membros, as 13 colônias, se juntam para formar um novo ente que é o todo. Se juntam para formar um novo ente que é o todo. E quando eles fazem isso, esses estados membros, essas 13 colônias, cada uma delas perde parte do seu poder.
Cada uma delas abre mão de parte do seu poder para dar um pouco do seu poder para o todo. Para o todo, que no caso é a União. Que no caso é a União. Tá? Então, quando os Estados-membros se unem para formar uma federação, para formar um Estado federado, para formar a União, esses Estados-membros perdem a sua soberania. Eles deixam de ser soberanos. Eles passam a ser meramente autônomos. Eles têm autonomia, eles têm poder de se regrar internamente, eles têm poder de auto-organização, né? Mas eles deixam de ser soberanos. O que significa? Significa, em primeiro lugar, que os Estados membros da União, né, os Estados que compõem o todo, perdem o direito de secessão. Eles perdem o direito de se separar, né? Perdem o direito de se separar. Eles continuam com alguma autonomia, né? Mas como visto, eles abrem mão de parte do seu poder para transferir esse poder para a União. Então a União, na verdade, o poder da União, ele seria a somatória de um pouquinho do poder que cada Estado deu para o todo, né? No caso do Brasil, ao contrário, né? A União é que se quebrou para formar os Estados-membros. O Brasil era um Estado unitário, é uma federação às avessas, né? Uma federação totalmente, né, contrário, uma federação ao contrário, né? Tem coisas que só o Brasil faz para você. Então a ideia de federação ela foi criada assim, com base na federação centrípeta, né, dos Estados-membros que se fundem para formar o todo. Então foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, o que aconteceu na Suécia, na Suécia não, na Suíça, né, na Suíça e em outros lugares. Brasil é o contrário, né, Brasil é o contrário, tá? Só que o que significa, gente? O que significa? Esses Estados-membros eles se unem e aí você tem eles se unem na forma de uma constituição, né? Eles se unem por meio de uma constituição, eles fazem um trato, né? Um acordo na Constituição. E a Constituição, meus caros, a Constituição divide as competências do poder do Estado. Vejam, o Estado brasileiro tem poder, certo? Tem o seu poder absoluto e soberano. Tá? O poder é um só. O poder do Estado brasileiro é um só. Mas a Constituição pega as competências decorrentes desse poder e ela pulveriza entre os Estados-membros, entre os entes federativos. Estão entendendo? Então a Constituição é responsável por partilhar, por dividir as competências da Constituição, do Estado brasileiro. Tá? A Constituição, então, ela pega todas as competências, tudo aquilo que o Estado brasileiro é capaz de fazer, e ela divide essas competências entre os entes federativos. Tá? Deu para entender? Isso é algo que nós vamos estudar no semestre que vem. Justamente como é feita essa divisão, quem fica com o quê, né? Quem fica com o quê, quem fica com um pedaço maior, pedaço menor do bolo, enfim. Né? Então, esse é um dos temas de estudo no semestre que vem. Né? Ainda, o federalismo, né, permite a preservação da diversidade regional, permitindo que cada ente federado, com a sua autonomia, dentro da sua autonomia, não da sua soberania. Os Estados-membros não têm mais soberania, mas eles possuem autonomia, né? Eles possuem autonomia para preservar a sua identidade dentro das suas necessidades, dentro da sua cultura, né? Dentro das suas características e das suas idiosincrasias, permite que dentro do possível, dentro da sua autonomia, né, os estados se adaptem, os estados-membros, né, os entes federativos se adaptem e atendam às suas próprias necessidades. Atendam às suas próprias necessidades. Tá? E é por isso que a autonomia e a auto-organização de que os estados-membros e de que os próprios municípios são portadores são extremamente importantes. São extremamente importantes. Tá? Mas vamos lá, vamos falar mais sobre isso mais para frente. Tá?
E aí, claro, né, falamos da formação centrífuga, falamos da formação centrípeta, né? É, temos que lembrar que a federação foi pensada num sistema centrípeto, mas nós somos o contrário, né? Nós somos uma federação centrífuga, né? Centrífuga. E isso impacta, né? Isso impacta. Eu sempre digo para vocês uma máxima de Rousseau, que todo aquele que tem poder não quer abrir mão dele, né? Tem a tendência de abusar dele. No caso das 13 colônias, né? No caso das 13 colônias, quando elas tiveram que dar poder para a União, elas deram só um pouquinho. Né? Cada uma das 13 colônias deu só um pouquinho do seu poder para o Estado, né? Para a União. O Estado brasileiro não, o Estado brasileiro é o contrário. Né? Quando a União se quebrou para formar os Estados, a União pegou e deu só um pouquinho do seu poder para os Estados e para os municípios depois. Né? Isso explica por que a federação nos Estados Unidos ou na Suíça, os entes federados têm tantos poderes, têm tantas competências em face da União, e no Brasil você vê o contrário, né? Você vê o contrário. Você vê a União que tem, vocês vão ver depois, né, ao longo do semestre que vem, a União que detém quase todas as competências e os estados que ficam com um pouquinho, os municípios que ficam com um pouquinho. Essa é a diferença, esse é o resultado de uma federação centrífuga ou centrípeta. Você vê claramente essa distinção. Né? E ainda, né, você possibilita, através do federalismo, né, a superposição de ordens jurídicas. O federalismo, você tem cada estado, né, cada ente da federação tem a sua própria administração judicial, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Paraná, e etc. Né? E você tem ainda a ordem jurídica, né? A ordem jurídica da União. E aí, meus caros, na verdade o que eu quero dizer é o seguinte, né? O federalismo permite que cada ente crie a sua própria ordem jurídica. A União tem a sua ordem jurídica, fundada na Constituição Federal. Né? Os estados, dentro daquilo que a Constituição Federal lhes permite, também podem estabelecer a sua própria Constituição, também pode estabelecer sua própria Constituição. Tá? Os municípios não se organizam a nível constitucional, mas os municípios também podem se organizar por meio de uma lei orgânica. Né? Nós já falamos sobre isso. Tá? Então você tem ordens jurídicas diferentes. Você tem as ordens jurídicas estaduais convivendo, né, com a ordem jurídica de âmbito federal. E, inclusive a ordem jurídica municipal. Né? As leis municipais convivendo com o ordenamento jurídico estadual, convivendo com o ordenamento jurídico do Distrito Federal, no caso nós temos também, tudo convivendo com o ordenamento jurídico da União. Então você tem vários ordenamentos jurídicos diferentes, é claro que todos eles possuem o seu fundamento de validade na Constituição Federal. Todos. Tá? Tanto da União quanto dos estados, Distrito Federal e municípios. Todas as ordens jurídicas dos entes federados possuem o seu fundamento de validade na Constituição Federal. Tá? E aí a grande característica do federalismo, né, é que os estados-membros, os estados que se unem para formar o todo, para formar a União, eles perdem o direito de secessão. De se separar. Né? Eles não podem mais se separar. Então, nós vimos que os entes federativos, no nosso caso, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles gozam de autonomia constitucionalmente outorgada, né? A Constituição Federal dá a esses entes federativos poderes para eles se auto-organizarem, né? E se auto-administrarem, tá? Então você vê que os entes federativos, em razão do pacto federativo, eles não possuem soberania, mas eles possuem uma autonomia, uma certa autonomia, claro que limitada por aquilo que a Constituição Federal
estabelece, mas eles possuem uma certa autonomia. Inclusive, os Estados-membros, né, podem inclusive ter as suas próprias constituições, desde que observem os limites estabelecidos na Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, a Constituição do Estado de Goiás, etc. Né? Então, os estados podem se organizar desde que eles respeitem as limitações constitucionais. E os municípios e o Distrito Federal e municípios não se organizam a nível constitucional, tá? Mas eles podem se organizar mediante leis orgânicas e vão observar aí dois limites, né? Os limites estabelecidos na Constituição Federal e, no caso dos municípios, as limitações estabelecidas também pelas constituições estaduais. Vocês viram, inclusive, em controle de constitucionalidade, a possibilidade, né, de controle de constitucionalidade, inclusive pela via concentrada, de normas municipais quando elas afrontam a Constituição estadual. Não é isso? Vocês viram isso, né? Então, vocês viram que as normas municipais, elas precisam respeitar não somente as limitações, né, estabelecidas na Constituição Federal, como também aquelas estabelecidas no ordenamento jurídico na Constituição Estadual. Tá? Na Constituição Estadual também. O Distrito Federal não, né? O Distrito Federal, como ele é um ente autônomo também, né? Ele, na verdade, não é um município, né? Na verdade, não existe uma Constituição Estadual que ele precise respeitar. Tá? O Distrito Federal, ele respeita apenas, né? As únicas limitações são aquelas estabelecidas na própria Constituição Federal. Vale lembrar que o Distrito Federal não possui municípios. Tá? O Distrito Federal não tem municípios. Professor, mas não tem cidades? Brasília, cidades satélites? Tem cidades. Mas essas cidades, o que é uma cidade? Cidade, nós estamos falando do ponto de vista arquitetônico, urbanístico. Tá? Do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, existem sim cidades. Mas essas cidades, do ponto de vista jurídico, não recebem o status de município. Essas cidades dentro do Distrito Federal não são municípios, não são pessoas jurídicas de direito público interno, não são, tá? Do ponto de vista jurídico, no Distrito Federal existe apenas o Distrito Federal, tá? Não existem municípios, não existem outras pessoas jurídicas de direito público dentro do Distrito Federal, como acontece, né, ao contrário do que acontece no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é uma pessoa jurídica de direito público interno e dentro dela existem várias outras pessoas de direito público interno, que são os municípios. No Distrito Federal isso não acontece, tá? É como se as cidades dentro do Distrito Federal não tivessem, e não tem mesmo, né, personalidade jurídica. Vocês já aprenderam personalidade jurídica em direito civil. Professor Ícaro, acho que é o professor Ícaro que está dando isso para vocês, né? Personalidade jurídica, tá? Então, na verdade, o Distrito Federal ele tem somente cidades. Não existem prefeitos. Não existem prefeitos no Distrito Federal, tá? Não existem prefeitos. Tudo bem? Basicamente era isso que eu queria dizer, tá? Depois nós vamos ver as competências, né? Municípios, Distrito Federal, estados, União e etc. Tá? Gente, outra grande característica da federação é a possibilidade que as unidades da federação possuem de participar na tomada de decisões da vontade federal, da vontade do todo, né? Da vontade do todo. Então, uma característica da federação é justamente essa, né? Dos entes federados participarem na formação da vontade da União. Né? Isso se representa no Brasil, né, através do Senado Federal. No Senado Federal são os representantes dos estados,
são os representantes dos estados, né? Na verdade, os senadores representando os seus respectivos estados, e eles representam a vontade do estado, tá? Não a vontade da população. A vontade da população é um trabalho dos deputados federais, né? Os senadores representam a vontade dos estados, tá? De influenciarem a vontade final da União. Sobre isso, pessoal, nos concursos tem rodado uma pergunta, é uma pergunta meio batida, tá? É uma pergunta meio batida, mas pode ser que vocês vejam essa questão, vocês vejam essa pergunta na vida de vocês, fazendo um concurso, numa prova, até na prova do professor Rafael, semestre que vem, quem sabe, né? Gente, o Brasil é um país que é um dos poucos países do mundo, acho que se não o único país do mundo, que alçou grau, né, que alçou aos municípios o grau de ente federativo. O Brasil eu acho que é o único país do mundo que transformou os seus municípios em entes federativos. Será? Eles são entes federativos mesmo na prática? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Os municípios, pode-se dizer que os municípios são, na prática, na realidade, que eles são verdadeiramente entes federativos? E aí cuidado com essa pergunta, por quê? Porque existe um bom número de estudiosos que entende que os municípios são entes federativos de direito, né? De direito porque a Constituição diz que são, mas que na prática eles não seriam. Então eles seriam entes federativos de direito, mas não seriam de fato. E qual é o argumento deles? É justamente esse aqui. Os municípios não participam diretamente na formação da vontade da União. Não existe uma casa legislativa no Congresso Nacional para representar os municípios. Existe sim o Senado Federal, que representa o interesse dos estados e do Distrito Federal, mas dos municípios não tem. Então, o argumento utilizado é justamente esse, que os municípios não têm como participar diretamente na tomada de decisões da União. E por isso, eles não seriam de fato entes federados. Entenderam o que eu quis dizer? Tá? Então, cuidado com essa pergunta. Se perguntar, né, a resposta mais simples é sim, são. Por quê? Porque a Constituição diz que são. Né? A Constituição, no artigo 1º, caput, estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e municípios. Então, logo, se a Constituição diz que são entes federativos, então eles são entes federativos. Essa resposta está completa, essa resposta é satisfatória, mas vejam que se a pessoa quiser explorar mais esse assunto, né, se ela perguntar, mas do ponto de vista fático, os municípios são mesmo ente federativo? Aí você vai ter que dar uma resposta mais elaborada. E aí você sai por esse caminho aí, Tá? Muitos estudiosos entendem que os municípios, na realidade, de fato, não são entes federativos porque eles não têm direito de participar da formação da vontade da União. Tá? Guarda isso aí. Gente, e é claro, né? Somente o Estado Federal, somente o todo é soberano. Né? Soberano no nosso país é somente a República Federativa do Brasil. Nem o presidente é soberano, nem o governador é soberano, nem ninguém é soberano. A única pessoa soberana no Estado brasileiro é o próprio Estado brasileiro, né? A República Federativa do Brasil. Tá? É claro que dentro de um sistema republicano federativo é necessária a construção de uma Constituição, tá? E você tem, na verdade, um federalismo composto. Por quê? Vou chegar lá, vou explicar.
tá? Por quê? Porque você tem todos os entes federados, todos eles apenas com autonomia, tá? Participação na vontade federal, tudo bem, já falei sobre isso aqui. Lembrem-se que os municípios estão fora, né? Lembrem-se que os municípios estão fora, tá? E, na verdade, quando eu falo em federalismo composto, né? São estados dentro de estados, né? Você tem o Estado brasileiro, dentro do Estado brasileiro você tem outros estados, que são o Estado de São Paulo, isso é uma federação, né? O Estado federal é um estado composto por causa disso. Dentro do Estado brasileiro você tem o Estado de São Paulo, você tem o Estado do Rio Grande do Norte, você tem o Estado do Maranhão, você tem o Estado do Santa Catarina, etc. Claro que nenhum deles é soberano, mas todos eles têm autonomia, como vocês viram, né? Impossibilidade de dissolução, beleza. Acho que eu vou falar sobre isso. Bom, e o federalismo na Constituição de 1998, que é o que nos interessa, sobretudo para esse início do próximo semestre, tá? Tudo começa lá no artigo 1º, caput, tá? No artigo 1º, caput, que é o artigo que eu acabei de falar para vocês, né? A República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, tá lá, né? E nós vamos trabalhar muito com os artigos. Bom, voltamos aqui, vamos continuar de onde nós estávamos. Prontinho. Temos aqui onde nós estávamos, tá? Então, nós vamos trabalhar com o artigo 18 da Constituição, tá? Então, vamos até lá. Já tinha deixado separada aqui a Constituição, tá? Temos aqui o artigo 18. O artigo 1º, acho que vocês lembram, tem que lembrar, né? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, tá? Enfim, beleza. Não vou retornar nisso aqui. Tá? E o artigo 18, que nós vamos seguir, né, a partir dele daqui para frente, começa falando da organização do Estado. Esse, inclusive, é o nome da disciplina Direito Constitucional 2, né, Organização do Estado e dos Poderes. Então, nós temos aqui, né, no artigo 18, estabelecendo que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição, né? Todos autônomos nos termos desta Constituição, né? Legal. Tem uma observação dos territórios federais que integram a União, tá? Que precisam de lei complementar para se transformar em Estado, tá? Então, tá aqui, ó, artigo 18, parágrafo 2º, os territórios federais integram a União. Então, existindo territórios federais, atualmente não existe nenhum território federal hoje, mas já existiram territórios federais, tá? Atualmente nós não temos. Os últimos são o do Acre e de Roraima, se não me engano, tá? Foram territórios federais, depois foram transformados em estados, tá? Os territórios federais integram a União, sua criação, transformação ao Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar, né? Vamos lá. Seguindo aqui, tá? O artigo 18, parágrafo 3º, estabelece que os estados têm poder para se dividir, né, subdividir, desmembrar, anexar e incorporarem-se uns aos outros, né? Vamos lá. Claro que necessidade de plebiscito e lei complementar por meio do Congresso Nacional, né? Tá aqui, ó. Os estados podem incorporar-se entre si, né? Ou seja, se juntarem para formar um novo estado, né? Dois estados, por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, se juntam para formar um novo estado, incorporação, né? Subdivisão, então um estado pode se dividir em estados menores. Aliás, em 2017 nós tentamos fazer isso, tá? Houve um projeto para desmembrar em 3 o estado do Pará,
O estado do Pará seria dividido em 3 partes, né? Ficaria um estado do Pará, que seria bem menor, o estado de Carajás e o estado de Tapajós, né? Seriam 3 estados que ficariam ali, subdividiria, né, o estado de, ou melhor, desmembraria, né, do Pará em 3 partes menores. O estado do Pará, mas bem menor, Carajás, Tapajós. Não foi aceito, tá? A Constituição diz que pode acontecer sim, mas mediante aprovação da população diretamente interessada através de um plebiscito, tá? Através de um plebiscito. Então, é necessário consultar a população interessada por meio de plebiscito e depois o Congresso Nacional ainda precisa aprovar mediante lei complementar. Nós vamos ver a diferença de lei complementar, lei ordinária, tudo nessa matéria aqui, tá? Então, o que aconteceu? Por que não foi para frente o desmembramento do estado do Pará? Porque o plebiscito foi uma votação majoritariamente contra, né? Majoritariamente contra a divisão. O pessoal não aceitou a subdivisão do estado do Pará da forma como foi proposta. Eu acho que foi mais de 90% se manifestou contrário à subdivisão. Né? É claro que nesse caso é só a população interessada. Então a população interessada foi só o povo que reside atualmente no estado do Pará. Né? Eles podem ainda anexarem-se a outro, né? Anexarem-se a outro. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, passa a englobar o Paraná. Então, você teria um estado de São Paulo maior, né? Porque ele anexou o antigo estado do Paraná, que não existiria mais. Né? É claro que isso é apenas um exemplo. É possível, mas, gente, sempre pacificamente, né? Sempre mediante plebiscito. Não, nunca, jamais mediante guerra civil, tá? Nunca mediante guerra, sempre mediante aprovação da população interessada, mediante plebiscito, e depois o Congresso Nacional mediante lei complementar, aliás, né? Nunca mediante armas, tá? Os municípios ainda, de acordo com o parágrafo 4º, podem ser criados, desmembrados, incorporados ou fundidos a outros municípios. Para isso, necessidade de uma lei estadual, um plebiscito da população interessada e um estudo de viabilidade municipal. Existe ainda uma emenda constitucional, que eu acho que é a emenda constitucional número 56, que veio falar dessa observância de lei federal referente a 2006, né, que naquele período a gente ainda estava, não, 2006 não, 2006, mas logo no início da Constituição, a gente ainda tinha, no início da Constituição, quando a Constituição de 88 entrou em vigor, o Acre ainda era território, né, o Acre ainda era um território, Roraima também ainda era território. Então nós temos aqui a emenda constitucional 56, 96, emenda constitucional de 96, emenda constitucional número 15 de 96. Desculpa, gente, desculpa, tá? Que veio alterar aqui a determinação do artigo. Ela diz assim: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, né? A criação de um novo município, a incorporação de um município por outro. Então, um município maior engloba um município menor. A fusão, 2 municípios se juntam para formar um terceiro, um novo município, né? Ou o desmembramento de municípios, um município maior é dividido em municípios menores, será feito por lei estadual, dentro do período de lei complementar, depois a gente já vai lá ver o artigo 96 da DCT, tá? E dependerá de consulta prévia mediante plebiscito da população interessada, né, dos municípios envolvidos, tá? E depois de divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então você veja, para a criação de um estado não é exigido esse estudo. Para a criação, por exemplo, de um município, aí sim é exigido esse estudo de viabilidade municipal. Ou seja, o que significa? Significa mostrar, provar que aquele novo município será financeiramente viável, né? Financeiramente viável, que ele vai conseguir se sustentar com a sua própria receita, né? Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Bom,
E aí, meus caros, vamos lá, ó, artigo 96 do ADCT, ele diz o seguinte: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de município cuja lei tenha sido publicada até 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época da sua criação. Tá? Então é o seguinte, você tinha leis estaduais que permitiam a criação de municípios. E não é assim, criar um município não é deu na telha, vou criar um novo município. Tá? A Constituição ela estabelece aqui, né, por exemplo, a última vez que ela permitiu a criação de municípios foi através de leis que tivessem sido publicadas até novembro de 2006. Né, até novembro de 2006. Basicamente é isso que o ADCT quer dizer. Tá? Não é assim, vou criar um novo município e estalo os dedos. Você tem que respeitar, então, o prazo prescrito aqui na Constituição, ou prescrito na Constituição. Perfeito, perfeito. Tá? No caso, leis estaduais que previam a criação de municípios que foram publicadas até 2006, beleza, puderam ser criados os municípios. Depois disso, vai ter que aguardar. Vai ter que aguardar. Tá? Basicamente é isso que a Constituição está dizendo. Né? Dentro do período determinado por lei complementar federal. Então a lei complementar federal ela vem regulando, né, com que periodicidade é possível criar novos municípios. Tá? Ultimamente, nos últimos anos aí, não foi permitida a criação de novos municípios no país. Né? Não foi permitida a criação de novos municípios. Tá? Vamos voltar aqui. Bom, no caso, gente, uma coisa que a gente precisa entender, existem várias formas de federalismo, mas para a gente interessa só uma, que é o federalismo cooperativo. O que é o federalismo cooperativo? Significa dizer que a Constituição ao dividir competências, ela deu competências comuns à União, Estados, Distrito Federal e município. Significa dizer que existem questões que são comuns a todos os entes federados e que, por meio dessas competências comuns, os entes federados colaboram, cooperam nesses aspectos, nessas matérias. Nós vamos ver, tá? Cooperam nessas matérias. Por quê? Porque as competências são comuns. Então, a mesma competência que a União tem, os estados têm, o Distrito Federal tem, os municípios têm, é a questão, por exemplo, de saúde. Está lá no artigo 196 da Constituição. Né? A saúde que é uma competência comum de todas as pessoas, de todos os entes federativos. Né? O problema, qual é o problema? Né? O problema está lá estabelecido no artigo 23, parágrafo único da Constituição, artigo 23, parágrafo único, vamos até lá para a gente dar uma zoiada, tá? Parágrafo único que está aqui, ó. É o seguinte, leis complementares fixarão normas para cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio, o desenvolvimento, o bem-estar e o âmbito em âmbito nacional. Então é o seguinte, as competências são comuns. Tá? Então, por exemplo, o artigo 23, ele contém aqui as competências comuns dos estados, do Distrito Federal, União e municípios. Né? Não são só essas, tá? Mas aí você tem o quê? Como é que é feita essa cooperação? Eles cooperam como? Então, na verdade, a lei federal disciplina como vai se dar as normas de cooperação entre os entes federados. Tá? Um dos grandes propósitos, nós vamos falar sobre isso, mas um dos grandes propósitos da lei federal, é estabelecer normas gerais. Então, a lei complementar estabelece as normas gerais para a cooperação entre os entes federados nessas matérias que são comuns, nessas atribuições que são comuns, que todos podem fazer. Todos podem e, aliás, devem fazer. Né? Todos os entes federativos podem e devem fazer. Tá? Você vê que, na verdade, essas são competências executivas, né? São verbos que dizem respeito à ação, não é competência legislativa.
No artigo 23, as competências comuns, mas eu vou explicar isso melhor na próxima, eventualmente, quando a gente entrar nesse semestre, né? Você vê que são competências administrativas, são competências executivas. Então, ó, zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e da assistência pública, proteger documentos, impedir invasão, proteger o meio ambiente. Então, você vê que essas competências são competências de agir, né? São verbos de ação, não são competências legislativas. Tá? Competências legislativas que, por exemplo, estão no artigo 24. Né? Então, compete à União, aos Estados, legislar, tananã, direitos tributários, enfim. Né? Não é isso. Não é competência para legislar. É competência para agir. Competência para fazer. Vocês vão entender a diferença entre competência comum e competência concorrente. Né? Tudo vai ficar claro. Eu sei que nesse momento pode estar um pouco confuso vocês entenderem um pouco sobre isso, mas vai ficar claro, eu prometo. Tá? Eu prometo. E aí, por fim, né, a Constituição que coloca a federação como cláusula pétrea, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, né? Então, logo a primeira cláusula pétrea é a forma federativa do Estado, né? Então, é aquele texto que vocês conhecem, né? Não será objeto de aprovação eventual emenda à Constituição tendente a abolir, né, a forma de Estado, no caso, a federação, né? Gente, é claro que existem situações, que possibilitam mudança nos ajustes na repartição de competência, inclusive mediante Constituição, inclusive mediante emenda constitucional, tá? Então, assim, a Constituição, quando ela estabelece o federalismo como cláusula pétrea, ela estabelece que ela não preserva propriamente as competências de cada ente, as competências de cada ente federativo. Não é isso que ela protege. Tá? Ela protege simplesmente a federação que precisa existir. Mas e as competências? As competências de cada pessoa, da União, dos Estados, do Distrito Federal, essas competências elas podem sim ser ajustadas a nível constitucional. Vocês viram, né, que quem faz essa divisão é a própria Constituição. Tá? A própria Constituição. Nós vamos destrinchar esses artigos. Nós vamos destrinchar isso aqui. Tá? Nós vamos fazer um exame muito profundo, tá? Dos artigos 18, 19, 20, né? Que coloca os bens da União, competências da União, competências privativas da União. Depois o artigo 22, que é a competência comum, né? Competência privativa, né? Competência legislativa privativa, competência exclusiva, competência administrativa. Tudo isso aqui nós vamos entender e vai ficar bem claro. Tá? Eu tenho para mim que vai ficar bem claro para vocês. Aqui eu estou introduzindo a matéria e eu ainda vou falar mais sobre isso. Tá? Então é possível sim ajustar por meio de emendas constitucionais aquela repartição de competência, pegar uma que seja dos estados, passar para a União, pegar que seja da União, passar para os estados, enfim. Isso é possível. O que não pode ser extinta é justamente a própria Federação Brasileira. Tá? E aí nós temos algumas vedações constitucionais, que são lá no artigo 19, inciso 1, né? Artigo 19, inciso 1, algumas proibições, tá? Da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Está aqui, ó, artigo 19 estabelece que é vedada a União, Estados, DF e municípios. Então vamos lá. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então o Estado não pode ter igrejas, né? Subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público. Então, é um artigo que visa estabelecer, né, a liberdade de crença,
a liberdade de fé, liberdade de credo de cada um, liberdade religiosa, né, e garantir a própria laicidade do Estado, o Estado brasileiro como um Estado laico. É proibido recusar fé aos documentos públicos. Você sabe que os documentos públicos, os documentos feitos por autoridade pública, eles têm um negócio chamado fé pública, ou seja, eles são presumidos verdadeiros. É claro que não é uma presunção absoluta, é uma presunção iuris tantum, é uma presunção relativa. Mas eles não podem negar fé aos documentos públicos. Então, se você apresentou uma escritura, se você apresentou uma matrícula de imóvel, se você apresentou uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, eles precisam reconhecer aquele documento como verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Cabe à parte interessada provar que, porventura, é falso. Tá? Ou então criar qualquer tipo de distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Claro, respeitando a isonomia. Né? Respeitando a isonomia. Tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade, né? Desigualdade entre cada um. Tá? Ou seja, o Estado brasileiro tem que garantir a isonomia, né? Tratamento igual para todos que estão na mesma condição, nas mesmas condições. Né? Gente, basicamente é isso na aula de hoje. Uma aula, eu espero que vocês não tenham tido dificuldade, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu tenho os exercicinhos para fazer, mas eu queria botar mais aqui, aí a gente faz na próxima aula. Tá? A gente faz na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil aí para vocês. Tá? Vai ser muito útil no semestre que vem isso aqui. Eu vou voltar nisso, tá? Mas eu estou só antecipando esses conhecimentos para você chegar no semestre que vem mais preparado, porque, acredite ou não, Constitucional 2 é mais pedreira do que Constitucional 1. Deixo aqui para vocês meu abraço, tá bom? Estarei disponível no fórum e a gente conversa à noite, tá bom? Vou fazer algumas questõezinhas, mas não serão sobre esse conteúdo, tá? Pode ficar tranquilo, esse conteúdo eu só vou avaliar semestre que vem, tá? Então, basicamente é isso. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.